Agora eu vou convidar uma nutricionista maravilhosa, sabe pra caramba de cannabis e metabolismo e saúde, a doutora Priscila Isídio. Ela é nutricionista clínica com abordagem no trabalho, no cuidado do corpo, mente e comportamento. Pesquisadora em nutrição endocannabinoide, é certificada internacionalmente em psiquiatria nutricional pelo INCOR do Rio de Janeiro, extensão continuada no uso terapêutico da cannabis sativa L e endocannabinologia pela Unifesp. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Deixa eu botar aqui na mesa. Você pega uma água para mim? Pego. E como é? Aí é só você passar aqui pra frente, acho que é o verde. É o play, eu acho. Passa o slide. E aqui volta, Tá. Olá, pessoas. Boa tarde. Vocês estão bem? Todo mundo bem, né? Então, tá, obrigada, querido. Então, vamos falar aqui um papo nutritivo, tá? A nutrição, ela vem como fator muito importante para o melhoramento da própria terapêutica canabinoide, né? Que a dieta, ela vem justamente para englobar essa terapêutica para ter uma dose melhor de resposta. Então, vou falar aqui da cannabis, a nutrição e os impactos no metabolismo e saúde no geral, né? Aqui eu deixo que não tenho conflito de interesse mediante a apresentação. Deixa eu ficar aqui embaixo. Ficar aqui mais pertinho de vocês, tá? Então, a nutrição, ela ainda é uma área que está sendo bem estudada e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso para a gente incluir na equipe multi esse acompanhamento junto dos pacientes que já fazem o uso da terapêutica canabinoide, né? Inclusive, eu já faço acompanhamento de alguns pacientes junto com os prescritores. Então, a planta, ela é cultivada pela humanidade há cerca de 2.000 anos, né? Sendo possivelmente uma das primeiras plantas a serem domesticadas. Então, ela foi utilizada há muito tempo e vem sendo modificada justamente pelo seu uso, né? As cepas foram se modificando por essa domesticação. Então, ela é a única planta capaz de alimentar com suas sementes, porque as suas sementes elas são muito nutritivas. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre as propriedades dela. E ela alimenta não só pelas sementes, porque também se faz a farinha, que pode fazer vários produtos que hoje são de trigo, que são altamente alergênicos para algumas pessoas. Pode se fazer com a farinha da semente de cânhamo. Ela pode abrigar também pela feito dos tijolos de hemp, né? Do cânhamo, das fibras, que são maravilhosas para fazer casas, inclusive tem uma exposição incrível ali na frente. Ela pode também vestir, fazendo roupas com suas fibras potentes e proteger o nosso corpo, se unindo, fazendo essa organização metabólica, que é justamente o sistema da canabinoide, que nos protege. Ele não só cura, mas também ele nos protege, né? Então, a maconha é um reservatório natural de remédios que precisamos para a manutenção da vida. Está lá, pronto no vegetal, uma ciência exata que pode servir para muitas e muitas patologias. É um vegetal valioso para tratamentos de diversas condições de saúde, como parte importante na construção da longevidade. E nenhum remédio é 100% natural, né, gente? Então, não é 100% seguro para todas as pessoas, em todas as situações. E com a cannabis não seriam diferentes também. Então, precisa de estudos, precisa de aplicabilidade, precisa-se muito de atenção para esse potencial farmacológico da planta como um todo. Então, precisamos trazer luz a essa comunicação, só porque vem da planta não é bom. Então, a gente tem que observar bem a comunicação dentro dos consultórios, nas nossas comunicações do dia a dia, para poder propagar que isso é um medicamento como qualquer um outro, só que ele não passa pelo laboratório, por os testes. A gente está em pesquisas ainda, construindo essa robustez
evidências. É que a maconha ela é uma planta para todas as estações, porque a gente, enquanto está plantando, a gente também observa a nutrição da própria planta, como ela se comporta, como ela está crescendo para dar bons remédios, né? Porque não é só quando a gente colhe os remédios. A fase da plantação toda, a gente precisa dar a nutrição correta, precisa observar a planta, precisa ter manejo de temperatura. Então, a gente está cuidando desse ser vivo para poder nos fornecer os melhores medicamentos. Aí aqui tem o Lancet, né, que ele fez essa colocação lá na década de 50. Então, há muito tempo, vem se observando que a cannabis, mesmo a longo prazo, não é perigoso para a saúde. Mais cedo ou mais tarde, os políticos terão que parar de fugir assustados e se render às evidências. A cannabis em si não é um risco para a sociedade, mas incorporá-la cada vez mais à clandestinidade pode ser. E o Lancet é um periódico importantíssimo, né, de saúde. E, basicamente, é a oposição à substância baseada em fundamentos morais e políticos e não farmacológicos, não ao potencial dessa planta. O uso dos compostos da maconha como medicamento seria indubitavelmente comum, como era no passado, se não fossem as barreiras legais, né? E essa frase aqui do Mujica eu gosto muito, porque os que comem bem, dormem bem, têm boas casas, acham que gastam demais com política social. A política social ela pode vir junto da educação canábica, porque os projetos sociais eles abarcam a comunicação para a população. Então, quem está construindo, na verdade, essa comunicação da educação canábica para o povo são os profissionais de saúde em massa que estão fazendo esses eventos, estão sempre falando nas rodas de conversa, chamando para conversar e explicando o poder da planta. Então, gente, política social é muito importante para a gente avançar nas pautas de saúde e de educação e em todas as outras. Então, aqui a planta e a nutrição, né? A OMS dá essa breve descrição do que seria nutrição, né? E gestão de alimentos em relação às necessidades dietéticas do organismo. Então, aí eu penso que a nutrição, ela é uma ciência que estuda as interações dos alimentos e seus componentes em animais. Mas também a forma como lidamos com o corpo, com a mente, com os afetos, como ouvimos e como nos comunicamos, porque tudo é nutrição. O que está aqui na nossa boca, eu estou trocando com vocês, eu estou olhando no olho de cada um de vocês e observando o interesse sobre o tema. Estou aqui apresentando um novo tema para vocês e aqui eu fiz uma associação entre a planta e o nosso intestino. A planta tem os micro-organismos, né? Assim, a rizosfera, ela tem as bactérias que alimentam a planta para ela poder crescer saudável, né? Então, se a gente não alimentar o nosso intestino de forma correta, a gente não vai ter um organismo vivo, de micronutrientes vivos no nosso próprio intestino para poder nos dar saúde, porque quem é o primeiro órgão que é afetado pela má alimentação é o intestino. E a gente pede muito para olhar para isso, porque de fato vai ter muitos benefícios no tratamento de qualquer patologia. Com o intestino saudável, a gente tem boas absorções e o melhoramento de doenças. Aí aqui eu tenho um pouco da nutrição funcional, né? A nutrição que ela olha para além dos nutrientes, para além dos macronutrientes e das calorias. Cada alimento tem muitos compostos bioativos, né? Já são mais de 8.000 descobertos. Em toda a planta produz, pois são metabólicos secundários. Os lipídios bioativos tem essa divisãozinha que eu coloquei aqui, que eles são encontrados basicamente no salmão, castanhas, azeites, e os pré e os probióticos, nos fermentados, no kefir, no iogurte, na aveia, onde tem as bactérias que vão colonizar o nosso microbioma.
Então, o metabolismo ele é uma grande variedade de outras circunstâncias. Aí aqui, ó, tem os phenolic compounds ali, que é compostos fenólicos, né, que são os flavonoides. Aqui. Ali, os fenólicos compostos fenólicos, flavonoides, terpenoides, os compostos nitrogenados e sulfurados. Então, todos esses alimentos aqui, eles têm seu potencial terapêutico. A gente vai ter uma palestra de terpenos ainda hoje, que vai ser super interessante. Aí aqui esse estudo aqui, essa revisão, ela trouxe os nutrientes e os fitoquímicos que vão além dos antioxidantes. Porque a gente pensa, estou gripada, vamos tomar lá uma dose de antioxidantes, comer umas frutas. E não é só isso, tem uma infinidade de compostos bioativos nos alimentos. Veja essa variedade de refeições. Isso são dos meus pacientes. Aqui é uma paciente vegana, esse aqui no canto, veja como pode ser rico, né? Isso aqui olha esse prato. Esse prato aqui é de um trabalhador, ele trabalha 12 horas por dia e ele se alimenta. E aqui no cantinho, ó, tinha um prato ainda com 2 pedaços de carne, né? Então a gente tem que direcionar a nutrição do indivíduo de acordo com o que ele nos apresenta. Não conseguimos fazer a nutrição igual para todo mundo. Tem que ter muita atenção nisso também. Aqui é uma tortinha de frango, aqui é uma salada, aqui um molhinho natural de ervas. E aqui é algo mais... Eu coloquei aqui para vocês onde estão os micronutrientes, que a gente costuma... vou comer um carboidrato, vou comer uma proteína... Vou comer uma vitamina C, um licopeno. Não, gente, a gente vai comer comida. Quando a gente direciona para o nutriente nos distrai dos alimentos. Então, é muito importante a gente observar isso. E aqui no meio, aqui, ó, basta mesmo, será que é fechar a boca para emagrecer? Que tanta gente fala para pessoas quando chegam em sofrimento com a obesidade nos consultórios. Fecha a boca. Não come pouco. Será que é só isso? A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, aqui vocês observam, veja o volume. Quanto menos volume, é isso que a indústria faz. A indústria dos alimentos. Quanto menos volume, mais calórico. Olha a diferença disso aqui. Ao invés de comer tantos fitoquímicos, uma proteína boa, né, as fibras do feijão. Veja a quantidade, a diferença que tem. Então, tenha isso em mente. Quanto menor o volume, possivelmente vai ser mais calórico. Eu trouxe essa imagem aqui de inflamação. Esse artigo ele é muito bom, porque ele fala da inflamação crônica e toda a etiologia que envolve isso. Eu trouxe isso, na verdade, para poder dizer que nenhum alimento, se vocês encontrarem algum estudo, me mandem. Nenhum alimento que existe no planeta, você comeu, você vai se inflamar. Não existe. Nem os mais potenciais alergênicos. Não existe um alimento que você come e estou inflamado. Não existe isso. Então, eu trouxe nesse artigo aqui, ele mostra, a dieta é uma parte dessa engrenagem que vai girar para a inflamação que pode ocasionar todas essas doenças crônicas aqui. E aqui também, a nossa microbiota é o foco do nutricionista que tem que ser, porque hoje a gente se alimenta muito mal, seja por trabalho excessivo, a gente está hiperconectado, né, gente? Então, é hiperconectado com todas as informações e a gente tem que entregar sempre, produzir, a gente esquece de comer ou come qualquer coisa. Mas é possível. Vocês viram lá naquela imagem, o trabalhador de 12 horas me contratou para reorganizar a alimentação dele. E ele precisa de nutrientes. Então, ele também tem outros objetivos. Não é uma pessoa saudável, uma pessoa que está eutrófica, mas também não é porque a gente está saudável, eutrófico, com as medidas ok, que a gente não vai procurar melhorar a nossa alimentação
porque cada um aqui, se for olhar para o dia a dia, sabe que tem alguma coisa para melhorar em si. E aqui o contexto da microbiota você vê aqui ó, que acontece as alterações epigenéticas, também é muito importante a gente olhar isso, observar exames. Aí começa lá no nascimento, tá? Como essa pessoa nasceu. Foi parto normal? Foi cesárea? Foi hospital público? Não foi? Então, até o nascimento, ele influencia a nossa microbiota. A amamentação, com certeza. A localização também influencia, porque o nosso ambiente, a sociedade que a gente vive, na verdade, também influencia. Você vê, as pessoas que moram no Japão, por exemplo, eles têm muita amilase salivar. Essa enzima amilase, porque eles comem muito amido, né? As pessoas que moram na roça, mais para interiores, tomam muito leite. Eles nunca vão ter dificuldade com lactose, nunca vão ter problemas com isso. Eu, por exemplo, eu sou de Pernambuco, né? De Recife, e minha família também é do interior. Eu tomava muito leite. Ia lá com a garrafinha, ia lá no senhorzinho da vaca pegar a garrafa, ele enchia lá, eu voltava para casa e tomava o leite. Fervia, obviamente, e tomava o leite. Então, até hoje eu não tenho nenhum problema com alimentos lácteos. Então, o contexto é muito importante. Exercício físico também, medicamentos, quais tipos de medicamentos que está tomando, polifarmácia, né? E o próprio envelhecimento vai envelhecendo o nosso intestino. Então, a dieta vem para dar essa manutenção da saúde do intestino. Aí aqui a gente tem uma coisa bem polêmica, né? Quando a gente olha um corpo gordo, como vocês observam como vocês se lidam com isso? Tanto os médicos nos consultórios, quanto a gente que está olhando uma pessoa de corpo gordo passando. Já pararam para observar o que vocês sentem? Se não pararam, observem, né? Porque acontece primeiro no imagético, de como a gente olha para essa pessoa. Né? Então, nos casos de tratamentos de saúde, a obesidade é uma doença, gente. É uma doença, a gente tem que tratar para não desencadear tantos outros problemas de saúde, né? Então, é preciso manter um corpo saudável, com as taxas metabólicas ok, e acompanhar essas pessoas, né? Porque você vai receber um paciente no seu consultório. Se a pessoa é um corpo gordo ali na sua frente, você vai achar que ela só vai querer emagrecimento, essa pessoa pode estar em obesidade metabólica, mas ainda controlada, né? Tem que acolher, tem que observar qual é o objetivo. Às vezes nem é só emagrecimento, porque a pessoa ainda está lidando com isso. Está lidando com essas questões essa condição clínica, né? Então, antes de curar alguém, pergunte se está disposto a desistir das coisas que o deixam doente, tanto para as pessoas gordas quanto para as pessoas magras, né? Aqui, essa pessoa é uma famosa, eu cobri aqui o rosto, mas ela era obesa, depois ficou com um corpo eutrófico, depois ficou com um corpo dito aceitável pela sociedade. E hoje ela já está chegando no extremo e ela está se sentindo muito maravilhosa, muito bem com o corpo dela, mas está chamando a atenção das pessoas porque mudou muito a estrutura corporal dessa celebridade, né? Então, a gordofobia, na verdade, ela é uma desumanização do corpo gordo, porque a gente não sabe o que tem ali, é um ser humano, é um indivíduo que está nos buscando para atingir algum objetivo. Então, a gente precisa ser muito, muito cuidadoso no acolhimento dessas pessoas, em qualquer área que for ser atendida, né? Porque na academia, se você olha um personal trainer gordo, você vai ter preconceito. Ah, não quero indicação desse profissional. Às vezes é um baita profissional e
está em sofrimento naquele momento. Pode ser que ele se formou lá atrás e não estava com aquele biotipo corporal. Então, assim, a vida é feita de ciclos, a gente tem que observar isso. As pessoas não são assim a vida toda, né? Então, acolham essas pessoas com um olhar mais íntegro, com um olhar mais que abrace mesmo, entenda realmente quais são as dores. Na psiquiatria, eu atendo muitos transtornos alimentares, né? Tem mulheres que ficam, basicamente mulheres, por conta da pressão estética, obviamente, e elas morrem de medo de ganhar meio quilo. É assim, é um manejo muito cuidadoso, porque a gente sabe que precisa aumentar o peso naquela pessoa. Então, como é que eu vou fazer? Não, só coma? Não, então, observar o comportamento, observar como aquela pessoa lida com a aceitação de alguns alimentos. Então, utilizar de manejo gastronômico, né? Trocar com essa pessoa dentro da realidade dela, quais os acessos que ela tem, financeiros, qual a disponibilidade dela de aprender sobre a alimentação que ela precisa para recuperar a saúde primeiramente e depois a gente trabalhar as questões patológicas, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho de gorduras, porque a nossa plantinha ela é resinosa, né? Eu coloquei aqui deixa eu ficar desse lado. Coloquei aqui só um resuminho aqui do que é saturado, do que é insaturado, para a gente dar uma olhada, não só na composição química, mas para a gente, quando bater o olho na gordura agora, a gente saber o que é saturado e o que não é saturado, tá? Então, a molécula saturada aqui, ó, ela já fez todas as ligações que ela podia fazer. Não cabe mais ligações, então ela está mais retinha. Então, quanto mais retinha assim, mais dura é a gordura. E é sempre ligado a um grupo carboxila que vai começar aqui as ligações dos carbonos. Aqui, o insaturado, ele vai ter uma dupla ligação aqui, então vai estar mais maleável. Então, por isso que eu coloquei aqui as gorduras líquidas, né? Que quanto mais insaturado, mais bioativo vai ser essa gordura, mais benéfica, mais funcional vai ser essa gordura. E aqui, será que eu posso descer? Oi. Entendi. Tá muito. Sim, voltando. Aí aqui, ó, tem a dupla, né? Então, quanto mais insaturado, gente. Insaturado é quando tá molinho, tá? As gorduras. E eu coloquei o ácido esteárico, que são as carnes e as manteigas, que são as saturadas. O oleico, que é ali uma dupla ligação, que é o abacate. O linoleico, que são as duplas. Que são os azeites, e o alfa-linoleico, que são 3 duplas, que são a chia, a linhaça, o óleo de peixe. E aqui a gente tem o triglicerídeo, né? Aqui teria um glicerol, aqui é 3 moléculas de gordura. Eu botei essa molécula aqui para a gente dar uma olhada, que aqui é como está a gordura hoje nas manteigas. Manteiga ou gordura? Manteiga ou margarina? É aquela dúvida, né? A dúvida cruel, mas nem tanto uma, nem tanto outra. Hoje tem uma legislação que a margarina, ela é não vou saber o nome aqui. Interesterificação das gorduras vegetais, né? Hoje ela é feita dessa forma, né? Mas os estudos hoje em modelos animais ainda são muito conflitantes, tá? Não tem dizendo nem que é bom, nem que é ruim. Tem umas revistas predatórias que dizem que é bom, que é melhor que a manteiga. Então, por enquanto, a gente fica na redução do consumo dessas gorduras animais, porque é a saturada, né? E também no menor consumo das gorduras vindas da margarina. Porque a gente também tem que ver acesso, né?
Nem todo mundo consegue comprar manteiga, então a gente vai utilizar, abrir mão de alguns industrializados também. Então tem pessoas que só podem comprar margarina, então a gente tem que observar isso também em clínica. Mas aqui é isso, resumindo aí, quanto mais insaturado, mais líquido e mais bioativo. O óleo de soja, o óleo de canola, os óleos vegetais no geral, eles são poliinsaturados. Então, sendo poliinsaturado, ele vai ser bioativo também. Mas a gente tem que reduzir as gorduras da dieta. Eu vou mostrar um estudo aqui para vocês observarem. Ai. Mais para frente eu falo mais um pouquinho de alimentos, tá? Eu vou fazer só uma apresentação breve aqui do sistema endocannabinoide, né? Que foi quando foi descoberto aqui uma pequena linha do tempo, em 64, o Dr. Rafael Mechoulam isola os componentes THC e CBD. Em 88 descobre-se os receptores CB1 e CB2 por todo o corpo, próprios para receber a maconha com todos os seus remédios. Em 91 e 94 é descoberto o sistema como um todo, com a produção endógena de endocannabinoides, que é a anandamida e o 2-AG. Aí observem que se descobriu primeiro as moléculas antes mesmo de saber onde elas iam atuar. Aí veja que maravilhoso. E a cada ano a gente vai descobrindo muito mais coisas sobre esse sistema, né? Antes a gente só sabia que era o CB1, CB2 e os endocannabinoides. Hoje a gente sabe que tem um sistema amplo, que tem receptores nucleares que se conectam. Então, assim, é um sistema muito grande que a gente está ainda sempre em expansão ao descobri-lo, né? Ele é complexo porque pode ser conectado e ativado de várias maneiras. Ele é promíscuo e redundante, porque se uma das vias metabólicas falhar, tem outra para se conectar e a gente poder concluir essa função do SEC, que é a homeostasia. A homeostasia, o equilíbrio constante do nosso organismo como um todo, né? Que é ele que vai reger todos os outros sistemas. E individualizado, porque cada pessoa expressa uma proporção de receptores, de enzimas regulatórias de formas diferentes de outra pessoa. Então, cada pessoa que está aqui tem um SEC individualizado. E a gente também, os estudos estão encaminhando para isso, para a gente otimizar ainda mais a observação da pessoa que busca tratamento com a terapia canabinoide, porque é como o intestino, cada um tem o seu perfil. Então a gente tem que individualizar mais para poder conseguir melhores resultados na terapia do canabinoide. Agora voltamos para os alimentos e as substâncias que o nosso corpo produz, que são os receptores. Esses alimentos aqui, nesse estudo ele mostra esses alimentos que, em pequenas proporções, são estudos prospectivos, tá? Mas existe a ligação e a substância sendo produzidas a partir desses alimentos, né? Que é o cacau. Tem essas substâncias aqui, ele vai inibir a FA. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Aqui, ó. Aqui, só vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui é isso que foi descoberto, né? Que aqui tem as enzimas, as moléculas sinalizadoras, que são os endocannabinoides, aqui os receptores, e aqui roda o sistema. E essas enzimas aqui, onde vai sintetizar a anandamida 2-AG, e o muito importante de saber dessas enzimas que degrada esses endocannabinoides, porque é o sistema que ocorre, que vai ser ativado sob demanda. Se a gente está precisando, o corpo vai lá ativar para nos salvar, né? Mas também ele cai quando termina de fazer a função, então tem que produzir na próxima demanda. Então tem as enzimas que vão degradar esses que ficam circulantes. Eles já fizeram sua função, então eles vão ser degradados porque não tem mais função ali. E só vai aparecer quando precisar. Então essas enzimas aqui, ó, a FA, ela vai degradar a anandamida. A anandamida,
quando degradar, perde sua função. Então, tem a FA aqui e o MAGL, que degrada a 2AG. E a gente quer sempre a anandamida disponível no nosso organismo para poder estar mais equilibrada. Tá. Aí, voltando para cá, ó. O cacau, ele vai inibir a enzima que degrada a anandamida. Então, vai ter mais anandamida livre circulante. O gengibre, ele se liga a esse receptor nuclear aqui, que é parte das novas descobertas sobre o sistema endocannabinoide. Tem vários receptores, tem os TRPV1, tem o GPR, tem vários outros, mas o gengibre, ele vai se ligar aqui. E se ligando nesses receptores, vai ter algum perfil farmacológico. Aqui também a capsaicina vai se ligar ao TRPV1. A macamida aqui vai se ligar no CB1 e as trufas têm anandamida disponível nas trufas negras, é um alimento incomum, mas é o mais estudado até hoje que as trufas, a gente encontra anandamida nesse alimento, então ao consumi-lo a gente vai ter também essa demanda a mais de anandamida no organismo livre. E também se ligam no CB1 e CB2, que é onde o endocannabinoide que a gente produz também se liga, então ele vai direto se ligar lá também. Aqui eu coloquei, eu sempre coloco a tradução nas palestras, que pode alguém não acessar, mas aqui eu botei errado, tá? Aqui é o sistema endocannabinoide e a regulação por gorduras saturadas e ácidos graxos do full espectro. Né? E aqui mostra que o sistema endocannabinoide e as gorduras dietéticas são intimamente ligados. Eles são derivados, os endocannabinoides são derivados de lipídios, especificamente dos fosfolipídios de membrana celular. Esses fosfolipídios contêm ácidos graxos essenciais, como o ácido araquidônico ômega 6, que a gente tem que ter uma proporção de consumo de ômega 6 para ômega 3, que eu vou mostrar mais à frente também. Mas eles fazem a produção desses endocannabinoides e ajudam no efeito da terapia também com os pacientes que utilizam esses medicamentos, eles precisam ter um consumo adequado de gorduras. E muita gente faz, eu vou tirar a gordura da dieta. Não, tem que só equilibrar o tipo de gordura, entender bem lá o que é saturado, o que é insaturado, ficar atento aos mitos, né, os nutricionismos que envolve toda essa dinâmica, como o óleo de coco, que eu também vou mostrar mais lá na frente, que ele é 85% dele é gordura saturada. Então, temos que ter cuidado com o consumo de óleo de coco. Né? Tem no rótulo. O rótulo nos diz muita coisa. Né? O óleo de coco, ele entra na nutrição como ingrediente dietético, ingrediente culinário, né? Para dar sabor, para dar uma textura, mas não para consumo diário, gente, pelo amor de Deus. O maior índice de doenças cardiovasculares é pelo consumo de gordura saturada, que está embutido nos industrializados e nas gorduras animais, que a gente tanto consome também, né? Então, a dieta desempenha um papel crucial com o consumo equilibrado dos ácidos graxos essenciais, fornece os blocos de construção necessários para a síntese dos endocannabinoides, sendo fundamental para manter o SEC funcionando de maneira otimizada, promovendo ou recuperando a saúde e preparando o corpo para receber a terapêutica canabinoide. Olha ele aqui, tá vendo? Ó, gorduras totais, 12 gramas. Gordura saturada, 11 gramas. Então, muita atenção com o consumo de óleo de coco, tá, gente? Esse estudo aqui, ele é enorme. É uma meta-análise feita com mais de 1 milhão de pessoas. Então, é um estudo de base muito importante. Então, ele concluiu aqui, ó, que dietas ricas em gordura saturada estão associadas a maior mortalidade por doenças cardiovasculares e câncer. E assim como dietas ricas em gorduras trans foram associadas a maior mortalidade por doenças cardiovasculares, dietas ricas em gordura insaturada foram associadas a menor mortalidade, inclusive com
de forma dose e resposta mesmo, né? Quanto mais a gente regula a dieta, as gorduras na dieta, mais a gente tem uma proteção cardiovascular. Isso é medido nos exames bioquímicos mesmo e no próprio molde do corpo das pessoas, né? A gente vê diminuição de medidas, a gente vê perfil metabólico mudando, a gente vê também as pessoas tendo melhora nos seus desempenhos. A gordura ela é importante, ela é íntima porque a nossa planta é resinosa, então a gordura tem que estar ali andando de forma equilibrada no consumo e na dosagem desses medicamentos, do óleo também, né? Então aqui a associação entre ingestão de gordura na dieta e mortalidade, por todas as causas, doenças cardiovasculares e câncer. Uma revisão sistemática de meta-análise de estudos de coortes prospectivos. Então a gente vê que é um estudo muito importante e valioso, que não tem como a gente ir de encontro. E hoje, eu sei que tem médicos aqui na plateia. Uma coisa muito séria que eu estou vendo, que tem umas modas, né? Uma hora foi óleo de coco, ele está meio escondidinho. Então aqui a gente já sabe, vocês vão sair daqui sabendo que óleo de coco é ingrediente culinário. Então temos que ter cuidado com isso. E eu estou vendo muitos médicos e profissionais de saúde, nutricionistas também, dizendo que fazendo a dieta carnívora, a dieta com alto consumo de proteína. A gente pode ter alto consumo de proteína, mas com outros alimentos. A gordura animal, ela é riquíssima em gordura saturada e gorduras trans também. Porque o boi, os bovinos, eles se alimentam desses capins e acontecem ali a transformação da gordura trans. Porque acontece ao comer, eles vão ruminar e tem um processo de biohidrogenação. Então, vai passar pelo intestino e ali tem a quebra química que vai virar gordura trans, essas gorduras animais também. Então, não só saturada, mas tem gordura trans na gordura animal. Tá? Então, diminuir o consumo é importante. Se gosta, não tem que deixar de comer. Então, vamos ter um pouquinho mais de atenção a isso também. Aqui eu coloquei esses budzinhos, porque eles são os mais gordurosos, assim, né? Quando você vê uma flor mais juntinha, é porque ela é muito gordurosa, né? Essas três principais aqui, que inclusive eu gosto muito. E aqui é a proporção de ômegas, né? Que eu coloquei uns exemplos, a proporção de ômegas. 6 para... Gente, aqui tá errado, tá? Aqui é 1. Ah, tá certo. 5 para 1. 5 para 1. E no Japão eles são ainda mais rigorosos. É 2 para 1 de ômegas, né? De araquidônico aqui para ômega 3. E as orientações de macronutrientes, eu estou colocando isso aqui, é só para a gente dar uma olhada na proporção do consumo da dieta diária das pessoas. Veja aqui, ó, 45 a 65% de carboidrato. O tão demonizado carboidrato. A gente precisa de energia e vem dos carboidratos. Obviamente que aqui a gente pode baixar mais de acordo com o objetivo do paciente, com a patologia que ele está. O máximo que eu já cheguei aqui foi 35% de carboidrato, tá? Uma low carb mais severa para pacientes que buscavam performance, mas com outras comorbidades também. Por isso que eu baixei tanto. Então, essas orientações aqui, eu coloquei isso aqui só para a gente ter essa visualização de todos os macronutrientes, mas tem essa continha aqui, ó, tá vendo? O nutricionista faz conta também, tá vendo? Eu determinei aqui, por exemplo, uma dieta de 2.000 calorias. A gente vai falar aqui das gorduras. 30% é o total. Então, aqui seria, dessas 2.000 calorias, 600 calorias seriam só de gorduras para aquele dia, tá? Então, seria 66 gramas totais. Os estudos, eles mostram também quantidades de gordura saturada e gordura trans para a dieta. Então, a gente tem que estar muito atento a isso e calcular bem para o nosso paciente, principalmente se ele tiver com algum acometimento de saúde.
Então, aqui, se é 30% das totais, o que é preconizado para consumo diário é 10% de gordura saturada. Então, seria aqui, ó, 6,6 das totais, tá? Não é 30 mais 10 mais 1. Então, aqui também a gordura trans é 1%. Então, desse paciente aqui que precisa de 2.000 calorias, 600 calorias só de gordura, seria 0,6. Menos de 1% dessa dieta aqui de gordura trans seria aceitável para esse paciente. E aqui vamos falar de intestino, né? A gente passou pelas gorduras, intestino é o nosso foco principal da atualidade. Cuidem dos vossos intestinos, viu, por favor. Então, aqui, um intestino de uma pessoa inflamada, de uma pessoa que, nesse caso, com obesidade, né? Ele vai ativar aqui o LPS, que é o lipopolissacarídeo. É um fosfolipídio também conhecido como endotoxina, para formar a parede de bactérias patógenas. Então, ele acontece aqui. Veja, tem não vou explicar tudo, tá? Eu só vou pegar essa da LPS aqui, porque quando o corpo já está inflamado, ele já vai produzir muito LPS. E um intestino mal colonizado, ele fica impermeável. Então, ele tendo impermeabilidade aqui, ó, vai ficar aberto, vai entrar patógenos e o LPS vai poder sair aqui, vai ficar livre, né? Livre no nosso organismo, e é isso que a gente não quer. Não quer essa saída dessa lipoproteína. E aqui na membrana da célula, ó, tem o receptor de reconhecimento padrão, que é o PPR, então ele vai, quando tem algum patógeno, então o próprio LPS aqui, ele vai encostar aqui na paredinha pelo outro receptor aqui, que é os Toll-like receptors. Eles vão se encostar aqui e vai avisar, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos ter que organizar isso. Né? E aí daí começa a chamar os macrófagos, a gente vai organizando, eles vão se organizando para retirar o que não era para estar ali, na verdade, né? Aqui também na micróglia está em repouso, também tem um Toll-like receptor aqui, que também ele vai se ativar nesses, como a gente tem o eixo intestino-cérebro, não fica circulante só pelo corpo, ele pode subir até a micróglia e também se conectar lá, né? Ativando também para poder limar isso aqui, não é um exército, né? Opa, chegou aqui no meu receptor algo que não era para ter chego. Então, vamos trabalhar para retirar isso daqui. Aqui é outra imagem, eu coloquei essas duas setas aqui, vou me aprofundar só na membrana, tá? Então, aqui a gente já tem o LPS se ligando aqui nesse receptor, que já está sensibilizado por isso, porque o LPS, ela faz com que esse receptor fique sensível aos ácidos graxos. Então, já está com a hipersensibilidade desse receptor no intestino. Aí está comendo muita gordura, já tem ácido graxo aqui também conectado, aí ficam os dois conectados aqui. E lá, a nossa gordura abdominal, é um órgão metabólico, vai estar produzindo várias coisas que não são legais para a gente. Aqui, ó, o TNF-alfa, que são fator de necrose tumoral. Então, você está com obesidade, mesmo que não esteja com obesidade, a sua pochetinha também produz. Então, temos que ter cuidado com o controle de peso e a boa alimentação. Aqui, aí você tá inflamado, vem isso aqui também e se conecta aqui no receptor e a gente fica todo descompensado. Então, tem um estresse oxidativo, uma lipotoxicidade e a inflexibilidade metabólica, que é isso que a gente não quer. Cuidar do intestino para não ficar impermeável, cuidar das gorduras para não vir aqui em excesso e se conectar nesse receptor e fazer o controle de peso para não estar liberando um fator de necrose tumoral. E aqui nossas sementinhas, né? As sementinhas do bem. Literalmente, gente, aqui foi
uma parte que eu escrevi para uma matéria dizendo que comumente mais conhecido como cânhamo, os componentes mais importantes dessas sementes mais estudados. É uma proteína riquíssima de alta digestibilidade. Então, tudo que a gente faz hoje com trigo, a gente poderia estar fazendo com farinha de cânhamo, tendo um carboidrato riquíssimo em proteína, de alta digestibilidade e com todos os nutrientes importantíssimos, um dos mais importantes para a saúde mental e óssea também, porque ele vai ajudar aqui, ó, com o complexo B, o magnésio, o manganês, ferro, isso aqui, para a saúde mental. Isso aqui é maravilhoso, gente. É isso que a gente suplementa para as pessoas que não conseguem obter pela alimentação. Então, veja a complexidade dessa planta, né? Olha, em 1 grama de sementes rende até 3 gramas de broto, que é isso aqui, ó. Então, a gente teria mais fibras para incluir na nossa alimentação. E 30 gramas, 3 colheres de sopa, tem de 9 a 10 de proteína, gente. 30 gramas, é pouquíssimo. Então, tem muita proteína. Então, olha aqui a farinha, ó. Podendo ser triturada. Isso aqui a gente chama de hemp earths, que eles são mais macios, tem sabor de amêndoa, é bem gostoso. E é muito bom para a saúde do coração também, por conta das gorduras e o equilíbrio de ômega 6 para ômega 3 já vem pronto. Na semente já vem equilibrado. Se você comer só isso aqui, já tá bom. Bota umas frutinhas, os legumes, e aqui você já está bem alimentado. Aqui também o azeite, né? O azeite também está equilibrado em gorduras, é maravilhoso. E aqui o acompanhamento nutricional. Como é que eu faço, né? Eu não tenho tempo para dizer para vocês destrinchados, aqueles cálculos, como é que eu vou lidar com cada perfil de paciente, mas aqui eu coloquei um básico que para todos os profissionais de saúde podem seguir, né? Para poder encaminhar para o Nutri, eu dar algumas orientações iniciais para os pacientes. Alimentação, exercício, manejo de estresse, inclusive o sistema endocannabinoide, ele tem uma ligação aqui com o manejo de estresse, que é importantíssimo esse manejo para a gente poder fazer o sistema endocannabinoide ter uma melhor resposta, a melhor produção de endocannabinoides. Então, aqui e todos esses fatores aqui, eles se interrelacionam, interferem nas escolhas alimentares. Porque não é só saber o que comer, o comportamento, ele anda muito ligado com as escolhas, com o perfil alimentar que a gente come quando criança, então tem que observar todo esse contexto, né? E o acolhimento, considerando todos esses fatores. Nesse momento, a gente ouve mais do que fala, porque a gente tem que saber todas as nuances desse paciente, conhecer esse paciente, para poder atuar melhor nesse acompanhamento, né? Então, os focos principais é o ajuste de gorduras, que a gente já falou, da dieta, para otimizar o funcionamento, ajuste de fibras, visando o intestino. Então, aqui a gente arruma a casa, é uma prescrição mais qualitativa do que quantitativa. A gente vai sair tirando, não vai sair incluindo, a gente muda o perfil alimentar desse indivíduo, né? Vai incluindo ou ajustando de acordo com o que ele já nos traz, do que ele faz. A gente chama de recordatório 24 horas. O paciente chega no consultório e pergunta: o que foi que você comeu ontem? O que geralmente você come nessa refeição? Então, observando isso, a gente consegue trabalhar bem. O estímulo ao movimento sempre, gente. Estímulo ao movimento, qualquer tipo de movimento. Vai passear com o cachorro, dá mais uma voltinha, dá uma caminhada. Então, observar isso, estimular as pessoas. A gente tem uma autoridade em saúde no consultório, ele vai nos ouvir. Se não deu essa semana, aí na volta, no retorno, porque a gente, nutricionista, faz acompanhamento desses pacientes
integralmente, até o final do tratamento. Porque a gente não vai entregar um papel com a dieta e esquecer do paciente. É como hoje a gente vê a terapêutica canabinoide só funciona quando o médico está integrado com o paciente. Quando ele acompanha esse paciente na terapia alimentar, não é diferente, porque a gente está visando adesão, comportamento e também a inclusão de novos hábitos, né? Então, quando tratamos o indivíduo, precisamos conhecê-lo para poder acessar tudo isso aqui. Então, uma pergunta que eu faço aqui, ó. Quando sua intervenção chegar ao fim, haverá reforçadores disponíveis para os comportamentos e hábitos mantidos sem a sua presença? Tudo que esse paciente conquistou, ele vai continuar fazendo sem a sua condução? Então, é bom que a gente acompanhe o paciente para dar autonomia para ele, né? Autonomia alimentar, autonomia também de entender a terapia, né, que ele está usando. Ele não vai trazer para você, olha, com essa titulação, eu consegui ter uma resposta. O médico não espera isso? Ah, mudou aqui, então, na próxima semana, como é que... Sensibilizar esse indivíduo a entender sua própria terapêutica e entender o que ele vai consumir junto para melhorar ou organizar essa rotina. E aqui a gente tem quem veio antes, né? Aqui nosso querido Mechula, que descobriu aqui, o nosso Carline, maravilhoso, e a doutora Ellen, né? Que não dá para ver direito. Tá vendo aqui? Ó? Ela descobriu os receptores no corpo humano, né? Uma mulher. E aqui nosso glorioso Padre Ticão, aqui referência e pioneiro na comunicação canábica nas comunidades, e são todas nossas referências, né? E aqui ainda como educação canábica continuada, eu trago aqui como nutricionista, eu sou muito fã do Fan Cookies, o mundo Fan Cookies, porque olha aqui que incrível, a soberania alimentar como forma de redução de danos. É isso que a gente precisa, é a gente acessar os alimentos para além dos nutrientes, acessar os alimentos sem olhar eles individualizados, poder ter a oportunidade de entender os alimentos como nossa fonte de energia vital. E um canal aqui que é o Canabinal, que é um dos episódios aqui que é da nossa professora da Unifesp, da professora Eliana, maravilhosa. Eu amo esse canal porque ele aproxima a população do conhecimento científico. Então, aqui está o @ deles, aqui, comecem por isso aqui, para entender tudo que vem de resto dessa professora, que ela está fazendo um programa incrível para trazer condições para as pessoas terem mais conhecimento. Então, a diferença ostensiva de alguns médicos não deve ser mais usada como justificativa para manter o potencial farmacológico integrativo da maconha às sombras das evidências. Não precisamos mais nos esconder. Não precisamos, assim, qualquer pessoa precisa saber dessa planta e do todo o potencial e da magnitude que ela tem no planeta, né? Porque, como eu falei lá na frente, pode alimentar, pode nos proteger internamente, pode vestir, pode abrigar. Então, ela é completa, é tudo que a gente precisa. Então, que tenhamos mais força e fôlego para passar essa informação mais à frente, tá? Para todos terem o conhecimento dessa maravilhosidade. E aqui eu finalizo. Obrigada por me ouvir. A nutrição está chegando aí, ainda tem muitos estudos para a gente fazer. Então, agradeço ao Lauro por me trazer aqui para apresentar um pouquinho da nutrição para vocês e da importância do acompanhamento de um nutricionista junto da equipe multi, né? Então, aqui eu falo sempre para meus pacientes, não sei a tua pergunta, mas a natureza é a resposta. Em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos está na natureza o que a gente precisa, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Tá bom. São quantas?
Vamos abrir para pergunta aqui. Alguém tem perguntas? Que legal sua palestra, Pri. Gratidão. Obrigada. Bom, quem tem perguntas? Onde? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. tudo Parabéns bem? pela exposição maravilhosa. Muito obrigada. Eu sou o Vitor, trabalho com prescrição canábica também, sou médico. E aí queria saber de você como é que você faz a prescrição com o DHA e com o EPA. Como é que se você usa isso com seus pacientes, se você interage com isso. Obrigada, Pri. Esses compostos eles já estão presentes no ômega 3. A gente vai fazer essa combinação do consumo de gorduras para poder otimizar esses dois compostos. O DHA usa-se muito com grávidas, né? Um potencial maior de DHA do que o do EPA. Já para pessoas já eutróficas e saudáveis, a gente usa mais o EPA mais elevado, mas ele já vem na suplementação de ômega 3 e também está nos peixes, nas castanhas, nesses alimentos que também que são acessíveis. Obrigada, Fábio. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém? Ok. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber o nome daquele padre que foi o divulgador dos conhecimentos da planta. Padre Ticão. Ticão. Chicão. Isso. Se apresenta. Eu sou o Vadson, eu sou amigo da Priscila, sou psicólogo clínico, também estou estudando aí as questões da cannabis, né, tanto na saúde pública quanto na saúde psíquica. Sou um apoiador da causa e é isso aí. Obrigado. Gratidão, Obrigada, Watson. Obrigada, pessoal. Pri, muito obrigada por compor o nosso palco, por trazer realmente, no texto de abertura eu falei, né, que em uma reunião em casa de vó, nada melhor do que uma boa comida, né, uma nutrição para falar exatamente dessas questões de como a cannabis pode nos ajudar. Então, muito obrigada pela sua palestra brilhante, foi muito especial ter você aqui conosco.